Neemias capítulo 11. Descobrimos já que capítulos 8, 9 e 10 do livro de Neemias, tratando do aspecto espiritual dos repatriados em Judá, devem ser considerados como parentéticos. Está escrito no capítulo 7, versículo 4, referente a Jerusalém, e era a cidade larga de espaço e grande, porém, pouco povo havia dentro dela. E ainda, as casas não estavam edificadas. Em seguida, ainda no capítulo 7, Neemias nos informa dos números de pessoas. Leia capítulo 7, versículos 66 e 67, um total de 49.942 que subiram de Babilônia sob a liderança de Zorobabel, mas, acrescenta, e habitaram os sacerdotes e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Capítulo 7, versículo 73. Parece que a capital foi negligenciada. É compreensível que, antes da reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias, poucas pessoas, por causa do medo de invasão, se dispunham a morar na cidade indefesa. Além disso, era quase natural para esse povo, de preferência para a vida rural, procurar localizar as antigas herdades dos seus antepassados a fim de se estabelecerem ali. Assim, ao reiniciar as tarefas agrícolas nas propriedades campestres em Judá, as aldeias no interior recomeçaram a vibrar com vida, às custas do desenvolvimento econômico e social da capital. No capítulo 11, lê-se da maneira como o grande herói do livro, Neemias, encarou o desafio de repovoar a cidade de Jerusalém, tornando-a, mais uma vez, o coração da comunidade judaica. Jerusalém, aos olhos de Deus, era a santa cidade. Capítulo 11, versículo 1, porque na sua soberania o Senhor a havia escolhido para ali pôr o seu nome. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5. Na ocasião feliz da dedicação do templo em Jerusalém, Deus declarou a Salomão: santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. Assim o nome do Senhor Deus passou a associar-se com a cidade de Jerusalém. Lembre-se de que o nome do Senhor posto ali colocou à parte essa cidade, distinguindo-a das demais, como lugar que pertencia exclusivamente a Deus, além de ser o local em que ele se manifestava. Hoje em dia, neste período da Igreja, Deus tem suspendido o privilégio de Jerusalém ser chamado lugar do nome. Antes, na sua infinita graça, se identifica com crentes reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. As igrejas de Deus pelo mundo inteiro, andando em plena conformidade com a palavra de Deus, podem reivindicar a presença e poder do Senhor no seu meio. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Que privilégio é para um cristão fazer parte de uma igreja de Deus. Neemias se deu conta do fato que a própria capital não tinha a preferência na vida da maioria dos judeus. Será que um crente poderia relegar o privilégio de estar na comunhão de uma igreja de Deus para uma posição secundária na sua vida devido a seu desejo consumidor de progredir na sua carreira? Carreira essa que obriga-o a se mudar para uma cidade onde não há igreja. Será que um irmão abriria mão do prazer de se identificar com uma igreja por causa da paixão de morar numa propriedade rural, bem afastada do local de reunião? Prezado ouvinte, você negligencia a igreja de Deus da qual faz parte, deixando assuntos seculares ter a prioridade no seu viver? Felizmente, os príncipes do povo habitavam em Jerusalém. Capítulo 11, versículo 1, isto é, moravam líderes e chefes na capital
e provavelmente alguns judeus comuns também. Esses, tendo se estabelecido voluntariamente em Jerusalém, gozavam das facilitações dos seus compatriotas. Capítulo 11, versículo 2. Contudo, visto que a população de Jerusalém, composta desses voluntários, era bem aquém da desejada, Neemias decidiu lançar sortes. Capítulo 11, versículo 1, a fim de animar pelo menos a 10ª parte do povo a residir na capital. Não tendo recuperado o Urim e o Tumim, capítulo 7, versículo 65 de Babilônia, era legítimo para Neemias verificar a vontade de Deus por meio de lançar sortes. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Provérbios capítulo 16, versículo 33. Assim Deus indicava, por esse meio, quem mais deveria morar em Jerusalém. Como ele, mais tarde, apontaria a sua preferência entre Barsabás e Matias, em Atos capítulo 1, versículos 23 a 26. Hoje não devemos recorrer para o uso de dados a fim de determinar a vontade de Deus? Temos a palavra completa de Deus nas nossas mãos? Irmãos, façamos uso dela para sermos orientados divinamente no nosso viver. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Assim, o lançar sortes mostra quem mais deveria se mudar para Jerusalém. Tendo sido suavemente estimulados por Deus, esses judeus camponeses de boa vontade foram residir entre os voluntários que já tinham se estabelecido na cidade. Enfim, essas pessoas moraram em Jerusalém devido a uma convicção pessoal de que era a vontade de Deus que assim fizessem. Feliz o crente que está na comunhão de uma igreja de Deus puramente por causa de uma convicção íntima de que essa entidade é bíblica, certa e de Deus. Para tal santo, a Igreja de Deus é absolutamente distinta das seitas e denominações em redor. Como os voluntários em Jerusalém, alguns crentes são facilmente persuadidos do caráter único da igreja local, bem como da sua obrigação de se identificar com uma, ao passo que outros santos precisam ser brandamente animados por Deus para se ajuntar a uma entidade assim tão desprezada pelo mundo. Enfim, todos tomam o seu lugar na Igreja de Deus, plenamente convencidos de que é a vontade de Deus. Fazer outra coisa seria prejudicial e desastroso. Os cidadãos de Jerusalém, tendo se negado a si mesmo das suas inclinações naturais para a vida rural, alegremente se acomodaram no ambiente urbano. Podemos ficar sabendo que Deus os compensou de várias formas pelas perdas sofridas? O princípio é imortal? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30. Prezados irmãos, ser colocado no altar de consagração ainda é o caminho para uma vida de satisfação, contentamento e realização. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Neemias prossegue dando-nos um censo daqueles que enfim vieram a constituir a população de Jerusalém na era pós-exílico. Os números são: dos filhos de Judá, capítulo 11, versículos 4 a 6, 468 varões; dos filhos de Benjamim, capítulo 11, versículos 7 a 9, 928 varões;
Dos sacerdotes, capítulo 11, versículos 10 a 12, 822 varões. Os cabeças dos pais, capítulo 11, versículo 13, 242 varões. Os varões valentes, capítulo 11, versículo 14, 128 varões. Os levitas, capítulo 11, versículos 15 a 18, 284 varões. Os porteiros, capítulo 11, versículo 19, 172 varões. Um total de 3.044 varões. Se nós adicionarmos as mulheres e as crianças a esse número de 3.044 varões, vamos acabar com uma população de 10.000 aproximadamente em Jerusalém nos dias de Neemias. Se esse número representa uma 10ª parte dos judeus em Judá, estima-se que havia mais ou menos 100.000 pessoas em total em Jerusalém nessa época. Concluímos essa tarefa de repovoar a cidade de Jerusalém. Neemias tinha a satisfação de saber que na capital, onde havia o templo reconstruído por Zorobabel, havia um povo submisso à vontade de Deus e cercado de um muro forte recém-levantado. Aos poucos, Neemias estava realizando o sonho de edificar a cidade dos sepulcros dos seus pais. Capítulo 2, versículo 5. Além da necessidade de pedras, agora sabemos que ele precisava de pessoas para reconstruir Jerusalém.